Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 77. Um salmo que nós estivemos pensando na quarta-feira. Eu achei um salmo onde precisávamos refletir um pouco mais sobre o salmo de número 77. Ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito escuta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois lembro-me das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões e os espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do seu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém, queridos? Muito bem, esse salmo, às vezes a gente pergunta de quem é o salmo. Muitos salmos a gente sabe que são de Davi, mas esse aqui especificamente é um salmo de Asaf. E a gente então pergunta quem foi Asaf, né? Porque é importante a gente saber quem escreveu o salmo, em que contexto, quem era essa pessoa dentro das escrituras, com essa importância de ser aqui colocado no salmo da qual ele escreveu. E a gente então sabe que pela palavra, e principalmente em 1 Crônicas, a gente sabe que Asaf foi um levita. Na verdade, Asaf foi um músico importante na época de Davi. Foi um dos líderes da música dentro do templo. E ele, portanto, era uma pessoa que tinha uma relação muito íntima com Deus. Era uma pessoa que tinha uma comunhão com o Senhor. Porque ele liderava, ele era músico, e ele fazia com que as pessoas, ele conduzia as pessoas ao louvor e a adoração a Deus ali no templo. Portanto, era um homem, era um servo do Senhor, um homem que tinha intimidade com Deus. Mas quando a gente começa a ler alguns salmos dele, principalmente esse salmo de número 77, a gente percebe que não é porque nós somos servos do Senhor, não é porque nós temos muitas vezes uma comunhão mais próxima com Deus, não é muitas vezes porque nós temos uma intimidade maior com Deus, e nós não passamos por situações difíceis da nossa vida. O que Asaf está colocando aqui
é que ele estava numa tremenda angústia, e que essa angústia o levou a entrar na presença de Deus para que ele pudesse sair daquela situação. Então a gente sabe que aqui ele estava muito mais precisando de alguém que o acolhesse, que o confortasse, que o fortalecesse diante daquela situação, para que ele saísse dessa angústia que ele se encontrava. E pelo texto que a gente está vendo aqui, não era uma coisa muito simples, mas uma coisa muito forte que ele estava passando e enfrentando na sua vida. Para vocês terem uma ideia, o que a gente percebe aqui é que ele vai apresentar aqui no versículo de número 1, e ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que ele atenda. Ou seja, ele estava numa situação em que ele percebia que Deus não estava, ele não sentia a presença de Deus na vida dele. Ele clamava ao Senhor, ele chorava diante do altar de Deus, ele se ajoelhava diante de Deus, mas ele não conseguia perceber a presença de Deus na vida dele naqueles momentos difíceis da sua vida. Eleva ao Senhor a minha voz, para que Ele me atenda, porque ele estava numa situação muito difícil. E talvez uma das situações mais difíceis que nós possamos nos encontrar não é apenas pela tribulação, pela angústia, pela aflição, mas é muitas vezes quando nós nos sentimos sós, quando nós não sentimos aí a presença de Deus na nossa vida. E aí quando nós nos sentimos, é como se mesmo estando ao redor de muitas pessoas, é como se nós estivéssemos sozinhos, lutando por uma situação que só nós conhecemos. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma situação igual a essa de Asaf. Ele estava enfrentando um problema muito sério na vida. Eu não sei quantos aqui já enfrentaram situações como essa, ou que estão enfrentando agora, e que se sentem ou que se sentiram sozinhos nesse momento, angustiados, aflitos, na presença de Deus, sem ouvir e sem perceber uma resposta de Deus nesses momentos difíceis. Asaf, ele nos mostra que em esses momentos aqui, que ele clamava ao Senhor, ele nos mostra que existe uma saída para essas situações. E esse texto nos mostra, portanto, como vencer a tristeza e a depressão, quando essa angústia chega ao ponto que nós nos sentimos deprimidos. Eu quero pensar um pouco sobre esse texto. Eu quero pensar um pouco sobre esse salmo, porque ao final dele a gente percebe que Asaf já está calmo, já está tranquilo. Portanto, existe um caminho aqui a ser traçado, a ser conhecido. E a gente vê que no início do salmo ele fala muito dele mesmo. O pronome é muito pessoal, ele traz muito para si a questão que ele estava enfrentando. Mas a partir do meio do salmo em diante, a gente já percebe que ele muda o pronome. Ele vai se libertando de si mesmo, e ele vai então começando a olhar para Deus. E ali ao final, a gente já pode notar que ele está totalmente liberto da situação em que ele se encontrava. E eu quero então começar a pensar nessa questão a partir do primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, é o que o levou à depressão. O que a gente percebe nesse salmo que o levou a chegar na angústia que ele estava, e na angústia ele dá um passo para a depressão. E aqui a gente vê que o salmista, ele está voltado muito para dentro de si. Quando a gente começa a olhar o salmo na sua primeira parte, que vai até mais ou menos o versículo de número 10, a gente começa a perceber que ele tem um olhar muito fixo em seu problema, em sua dificuldade. Ele está olhando para dentro de si, para as dificuldades e as lutas que ele está enfrentando. Mesmo ele indo à presença de Deus, mesmo ele buscando ao Senhor, mas o seu pensamento, a sua comunhão naquele momento não estava perfeita com Deus. Ele buscava o Senhor, ele clamava a Deus, mas o seu pensamento, o seu coração, a sua luta, o seu olhar, naquele momento ali estava direcionado para si mesmo. Ele olhava para o seu coração, ele olhava para dentro de si. Então a gente percebe que
que ele espiritualmente não estava conectado com Deus, porque o problema que ele enfrentava cortou por completo essa ligação com Deus, principalmente quando ele sentiu ali a ausência de Deus na sua vida. E aqui a gente vê seus pensamentos sobre Deus, na verdade, causavam gemidos. Vejam aí no versículo de número 2, versículo de número 2. Quando ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. Na verdade, quando ele estava naquela situação, ele olhava, ele pensava, ele lembrava de Deus. Entendam, irmãos, que aqui a gente consegue perceber que ele está desconectado com Deus. Ele está tão envolvido com a angústia que ele estava passando, que em determinados momentos ali, ele lembra de Deus apenas. Ele não está, a lembrança de Deus não é algo que é permanente no seu coração. Veja no outro momento em que ele diz que ele estava altamente perturbado, que ele não se sentia consolado, e que em vez da alegria, na verdade, ele se afundava em amargura e na sua dor que ele sentia naquele momento. Então esse é o cenário típico de muitas pessoas. Esse é o cenário típico de muitos de nós que passamos e enfrentamos angústia e muitas vezes depressão quando nós estamos envolvidos com essa situação emocional. Nós estamos tão ligados ao problema, nós estamos numa luta tão intensa conosco mesmo, que nós não conseguimos ali perceber a nossa ligação com Deus. O salmista, ele chega ao ponto, queridos, de buscar esquecer aquilo que ele estava passando através das memórias que ele tinha, memórias que ele tinha do passado. Vejam aí, quando ele diz, no versículo 5, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Ou seja, na verdade, como ele estava desconectado com Deus, onde ele vai buscar conforto para a sua alma naquele momento, ele vai buscar lembranças da sua vida, momentos felizes, momentos de alegria, e que ele então percebe que não foram esses momentos felizes de alegria que estavam trazendo para ele conforto, não estavam trazendo força para que ele saísse da situação em que ele se encontrava. Ele, em vez de buscar a Deus, ele se desligar do problema e buscar a Deus, ele estava conectado consigo mesmo e ele não conseguia sair dessa roda viva em que ele se encontrava. Ele diz: penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos de passados tempos. Portanto, quanto mais força interior ele buscava, quanto mais ele olhava para si, para tentar sair do problema, mais distante de Deus ele se encontrava. Eu fico pensando, irmãos, como você tenta se libertar de situações como essa? Quem já passou por situações assim? Como você tenta sair? Porque o salmista está aqui clamando ao Senhor de dia e de noite. Aqui diz o texto que ele clama dia e noite pelo Senhor. Mas a palavra que está escrita aqui é que ele não deixou de ter amargura e dor. Portanto, ele não estava realmente ali com o pensamento em Deus. A palavra nos ensina que a amargura é uma barreira que nos impede de nos conectar com Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo ali com Asaf. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então o autor dos Hebreus está dizendo que quando nós permitimos que o nosso coração se enche de amargura, nós estamos naquele momento ali colocando uma barreira, nós estamos colocando algo que está nos impedindo dessa relação e dessa comunhão com Deus. E é exatamente isso que a gente percebe que Asaf estava passando, que Asaf estava enfrentando. Se você está preso, queridos, a momentos como esse, como Asaf está, nós precisamos olhar agora para o restante desse texto, para que a gente possa então encontrar o caminho para a saída de situações como essa.
Mas antes ele precisa perceber que ele, a angústia dele era tão forte que ele começou a entrar em depressão. É incrível isso, quando a gente entra numa situação como essa. Eu não sei quem já passou por depressão muito forte. Depressão todo mundo tem, aquele momento de tristeza, aqueles momentos mais suaves na vida da gente, mas a gente sabe que existe depressão que nós perdemos o controle sobre ela. Quando nós estamos numa depressão assim, nós começamos a perder noção das coisas. E veja o que acontece aqui com Asaf. Ele não vê perspectiva, ele não vê saída para a situação que ele encontra. Ele não percebe que é possível ele sair daquela situação, porque ele estava numa roda viva. Ele olhava para Deus e ele não conseguia enxergar Deus na sua vida. Ele olhava para dentro de si, e ao olhar para dentro de si, ele se amargurava cada vez mais, porque ele estava dentro do problema. Então ele não percebe ali, na vida dele, uma saída, uma solução, uma perspectiva para aquela situação. É interessante, quando a gente olha o texto, que ele entende aqui, que a sua alma era como se ela tivesse uma força maior do que a sua razão, o seu raciocínio. Ele coloca a alma com o poder de levá-lo a se amargurar ainda mais da situação em que ele se encontrava. Vejam, por exemplo, aí, no versículo de número 2, no versículo de número 2, quando ele diz: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. E ele então diz assim: a minha alma recusa consolar-se. É como se a alma, naquela situação da angústia, tivesse um poder muito grande sobre ele, uma entidade tão forte que ele não conseguia dominar essa força que vinha de dentro dele. E ele então começa a entrar em depressão, porque ele não vê perspectiva, ele não vê saída. E ele começa a se questionar, ele começa a questionar Deus. E é interessante que quando ele começa a questionar Deus, que ele termina o questionamento, ele diz: na minha profanação, ele reconhece que ele profana no momento em que ele murmura e que ele questiona a Deus. E ele faz então 6 perguntas, que começam aqui no versículo de número 7 até o versículo de número 9, quando ele diz: primeira e segunda pergunta, ele sugere que o Senhor está abandonando ele para sempre. Veja, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? No versículo de número 8, a terceira e a quarta pergunta, ele diz que Deus não ama mais, que Deus o havia abandonado. Veja, ele cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. No versículo 9, que é a quinta pergunta, ele questiona, sugerindo que Deus se esquecera de ser benigno para com ele. Então diz: esqueceu-se Deus de ser benigno. E aí ele faz então também no versículo 9 a sexta pergunta, e ele diz: terá ele reprimido as suas misericórdias? Então ele chega a ficar totalmente cego, e ele começa a murmurar, e ele começa a questionar Deus, que Deus o havia abandonado naquela situação. E aí começa a mudar agora o salmo. É como se tivesse dado uma guinada repetida no salmo, porque ele consegue enxergar que ele profanou. Ele começa a enxergar que ele estava murmurando contra Deus. Ele então deixa de olhar agora para dentro de si, para enxergar a pessoa de Deus. E aqui ele diz assim, versículo número 10: então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então veja, ele resume todas as suas perguntas quando ele diz assim: isto é a minha aflição. Essa palavra que significa profanação. Isto é o meu pecado, isto é a minha murmuração, isto é a minha profanação. Ele diz assim: eu entendi que Deus, o Altíssimo, havia mudado a sua destra, tinha tirado a mão direita sobre ele e o havia abandonado. Estranho, né, irmãos? Porque isso às vezes nos parece distante de cada um de nós.
mas é algo muito comum na vida das pessoas, que começam a sentir uma angústia e que não tem controle sobre ela, e que permitem que ela avance, dominando o nosso ser interior, e a gente chega nesse estado depressivo, da qual nós esquecemos esse Deus maravilhoso que toma conta de todos nós. Então, se você está preso aos fatos, é possível que, acabados esses momentos, tudo volte de uma forma mais agressiva quando nós nos encontramos assim. E agora, depois que ele entra na depressão, ele dá uma guinada a partir do versículo 11, e a gente então percebe que ele começa a sair daquele estado. Mas como é que ele começa a sair? Ele termina o salmo bem, termina em paz, mas a partir desse versículo 11, ele começa a sair do seu olhar para o seu problema, ele deixa de olhar para a sua angústia, para o seu coração, ele começa a olhar para Deus. Ele começa a voltar a enxergar esse Deus maravilhoso, misericordioso, cuidadoso, amoroso, que está sempre do nosso lado em todas as situações. Portanto, o que a gente percebe no Salmo, a partir do versículo de número 11, é uma transformação espiritual completa que começa a acontecer na vida de Asaf. Então veja, isso ocorre porque ele deixou de olhar para si, e aí ele começa a reconhecer a santidade de Deus. Vamos ver aqui nos textos, eu vou ler novamente com vocês, mas ele começa a reconhecer aqui a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a maravilhosa pessoa de Deus, as maravilhas de Deus, a perfeição de Deus, e reconhecer que Deus, ele é um ser inerrante, é perfeito em todas as coisas. E aí ele diz aqui no versículo 11: recordo os feitos do Senhor, versículo 11, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele começa não mais a olhar para as lembranças dele, as lembranças do passado. Naquela época eu fui feliz assim, assim, assim. Naquela época eu era alegre porque estava com fulano, deltano, ciclano. Porque eles deixam de olhar para si. E ele então começa a olhar para o que Deus fez, para os feitos de Deus, para a história do povo de Deus e a ação de Deus na história do povo dele. Ele então começa a perceber que Deus nunca o havia abandonado, mesmo naquela situação em que ele se encontrava. Então, a partir do versículo 11 até o versículo número 14, a gente vai perceber essa mudança de olhar de Asaf. Então veja, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Ele olha para o passado, sim, mas não mais para o seu passado, mas para a história da ação de Deus no seu povo. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, aquele reconhecendo a santidade de Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Desaparece, portanto, completamente os pronomes pessoais. Perceberam aqui? Ele não fala mais sobre si, ele não olha mais para dentro de si, mas agora ele está olhando completamente para a pessoa de Deus. Essa é uma experiência, queridos, que se tem quando se anda com Deus. Quando nós andamos com Deus, existem lembranças da nossa caminhada com Deus. Existem momentos que a gente pode passar por situações diversas, mas a gente que anda com Deus sabe que Deus está conosco todos os dias. E essas lembranças que nós acumulamos ao longo da nossa vida, elas ficam guardadas na nossa memória e no nosso coração, e são lembranças que não podem ser esquecidas. O salmista diz que quando ele encostava a sua cabeça no travesseiro à noite, ele começava a pensar em todas as ações de Deus que o deu livramento, que estava com ele durante o dia que ele passou. Todas as noites ele encostava a cabeça no travesseiro. E ali naquele momento em que ele colocava a cabeça no travesseiro, ele sentia na sua vida minuciosamente a ação de Deus para mantê-lo vivo naquela situação. E eu penso, irmãos, quantas pessoas realizam um exercício como esse?
de olhar para Deus. Às vezes a gente diz, começa a se queixar, por que Deus permite isso? Por que Ele permitiu que eu chegasse numa situação como essa? Nós nunca sabemos, porque os nossos pensamentos são bem distantes dos pensamentos de Deus. A vontade de Deus, a gente só vai perceber muitas vezes na nossa vida lá na frente, quando as coisas já estão resolvidas, que a gente olha para trás e diz assim, eis que Deus estava preparando algo muito melhor para mim do que naquela situação que eu me encontrava. E muitas vezes passamos por diversidades. Nós vimos hoje pela manhã, por exemplo, exemplos como José, como Daniel, como Moisés, que passaram por lutas e dificuldades, mas mesmo assim eles sabiam que Deus estava com eles, porque havia algo na vida deles que nos sustentava naquela situação. Sabe o que era comum naqueles homens de Deus, na história dos homens de Deus, aqueles homens que estão na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, uma promessa de que eles estavam sendo ali um propósito, um instrumento de um propósito de Deus. E nós temos uma promessa de Jesus, que nós não podemos esquecer. Eis que estou convosco todos os dias, até quando, irmãos? Até ontem? Até de ontem, então. Não? Até quando? Até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só na alegria e na tristeza, né? Quando a gente faz um casamento assim, na alegria, não é só na felicidade, não é só nos momentos em que nós estamos ali curtindo uma vida boa, não é? Mas é todos os momentos, todos os dias eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, Jesus está na fornalha conosco, Jesus está na cova dos leões conosco, Jesus está na angústia conosco. Ele está em todos os momentos. O que nós precisamos fazer, irmãos, para sair de momentos como esse, é fazer aquilo que Asaf nos ensina. Nós precisamos de deixar de olhar para a angústia, para o momento. Precisamos deixar de olhar para a circunstância que está nos aprisionando e nos levando para aquela situação. Deixar de olhar e olhar para Deus, porque Ele disse que nós precisávamos levar a Ele tudo aquilo que está causando peso para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e o quê? Oprimidos. E Ele diz o quê? Eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Precisamos levar a nossa carga para Jesus. Precisamos levar a nossa dor para Jesus. Precisamos levar nossas aflições, as nossas angústias, porque Ele carregou tudo isso lá na cruz. Todos esses problemas, todas essas lutas, todas essas dificuldades que nós passamos, que nós enfrentamos, fruto do nosso pecado, Ele carregou com Ele, lá na cruz do Calvário. E Ele disse: traz essa carga para mim que eu carrego com você. E você vai se sentir aliviado, em paz. Foi isso que Asaf fez. Quando ele dá a guinada, ele começa a olhar por Deus, para Deus. Então começa a perceber que o seu coração começa a ficar aliviado. Qual é o segredo então, queridos? O segredo é nós olharmos para Deus. Aqui no versículo 11 ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Como mudou, né? Naquele momento de alta depressão, ele disse assim: olho para as minhas lembranças do passado. Ele agora não, ele olha para as maravilhas de Deus do passado. Que coisa, né? Impressionante. E quais as lembranças, portanto, queridos, que vocês têm da pessoa de Deus? Quais as lembranças? Então vejam, aqui em primeiro lugar, para nós sairmos dessa situação, ele não olha para si, para a sua angústia, mas ele procurou ali olhar para Deus. Eu fico pensando, eu estava pensando nesse texto, e eu aprendi mais duas coisas nesse texto. Uma delas é olhar para Deus. Mas eu fiquei pensando na história de Jesus. Jesus é o nosso grande alvo, né? Jesus é o nosso grande exemplo. Todas as vezes que nós nos encontramos em situações assim,
Irmãos, voltando aqui. Eu olho para Jesus. Você sabe que Jesus passou por uma situação como essa que Azar passou? Sabe? Quando ele estava para ir para a Getsemane, ele se reúne ali com seus discípulos, e naquele momento que ele está, diz o texto que ele estava numa angústia tão tremenda como se fosse morrer. Ele sentia isso. Está escrito lá no livro de Marcos. A angústia era tão forte que ele sentia como se estivesse morrendo. A dor do peito que ele sentia da angústia. Por quê? Porque ele sabia que ia passar. No Monte da Transfiguração, ele esteve lá no Monte da Transfiguração e ele recebeu toda a informação daquilo que ele iria passar. Dali daquele Monte da Transfiguração, ele começa a descer para Jerusalém para ser preso e passar pela sua paixão e o sacrifício na cruz de Calvário. Então, quando está já perto ali, já indo no Getsemane, ele sente exatamente isso que Azar estava sentindo. E ele ali, ele nos ensina duas coisas que são importantes. Ele enfrentou aquele momento que ele estava passando. A primeira coisa que ele passou, ele enfrentou, foi que ele, em vez de olhar para o seu problema, ele passou a olhar para o problema dos discípulos que estariam ficando sem ele na presença de Deus. Em vez dele procurar se ajudar para sair, olhar para si mesmo, procurar sair por si mesmo da situação que ele estava, ele se desligou da sua angústia para se preocupar com a aflição dos seus discípulos. Vejam aqui, em Marcos capítulo 14, versículos 34 e 35, diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, diz Jesus. Ficai aqui, ele está falando com os seus três discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele então, naquele momento que ele está falando com os seus discípulos, que a sua angústia está cada vez mais dominando o seu ser, ele olha para os seus discípulos e diz assim: eu vou deixá-los. E eles começam então a ficar preocupados, amedrontados com aquela situação, e Jesus então vai em socorro dos seus discípulos. Abra em João capítulo 14, versículo de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, pois agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus faz? Vai confortar, vai consolar aquelas pessoas que estavam começando a entrar em momentos de aflição e de angústia pela sua partida. Ele sai de dentro do seu problema, ele sai do pessoal, ele busca servir ao próximo. Esse, portanto, irmãos, eu entendo que seja o segundo passo que nós devemos fazer. O primeiro é deixar de olhar para dentro de si e olhar para Deus. O segundo é deixar de olhar para dentro de si e olhar para o próximo, que precisa de nós. É uma das formas de você deslocar, vamos dizer assim, o seu pensamento que está num ciclo vicioso da situação de angústia que você se encontra. E o terceiro passo aqui com Jesus que nós aprendemos é que Jesus, naquele momento, ele procurou intercessores para que estivessem orando por ele. Ele chegou, chamou João, chamou Pedro, chamou Tiago, e ele chamou para um canto reservado, e ele pediu que eles estivessem orando por ele naquele momento, percebendo ele naquele momento. E então
começa a orar, ele se distancia um pouco e deixa eu ir. Vejam aí Marcos capítulo 14, versículo 33. Ele diz assim: levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E aí, irmãos, eu entendo que o nosso terceiro passo é criar uma rede de intercessão. Nós precisamos primeiro olhar para Deus, sair do problema e olhar para Deus, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhar para o Senhor, que está conosco na condução da nossa vida. O segundo passo é olhar para o próximo, que também precisa da nossa ajuda. Cuidar daquele que está precisando de nós. E o terceiro passo, nós aprendemos aqui, é criar uma rede de intercessão, para que eles possam estar orando e intercedendo por nós, para que o Senhor esteja agindo na nossa vida, e nós possamos então sair da situação em que nós nos encontramos. Amém, queridos? As lutas são grandes, as dificuldades são grandes. A nossa vida é uma caixinha de surpresa. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos não estar. Hoje nós estamos alegres, amanhã podemos estar chorando. Hoje nós estamos felizes, mas amanhã podemos estar angustiados. E como, portanto, conduzir a nossa vida dentro de tantas coisas inesperadas que nos alcançam? É claro que nós não podemos sair de uma crise sem Cristo. Não existe saída de crise sem Cristo. Nós precisamos dar o primeiro passo, que é ser cristão. É abrir o coração para Jesus, é recebê-lo como nosso Salvador, para que nós possamos então caminhar no sentido de que o Senhor venha estender a mão e nos tirar da tempestade que está nos afundando. Nós, sendo cristãos, precisamos então deixar de olhar para dentro de nós, olhar para Deus. Nós precisamos deixar de olhar para dentro de nós e olhar para o próximo, porque Jesus disse que a lei é esta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E depois, criar uma rede de intercessão na sua igreja, entre os irmãos, para que possam estar orando, intercedendo por nós, para que assim Deus possa agir e nos tirar da situação que nós nos encontramos.